Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre uma das questões mais essenciais do projeto político-pedagógico da Penlife International School. Mesmo uma escola que se propõe a trabalhar com as diversas dimensões da formação humana, como formação do caráter, formação de valores, educação socioemocional, uma escola que leva em conta as questões acadêmicas, as questões supra-acadêmicas, as questões de aprendizagem, isto é, o acadêmico propriamente dito, ou dar conta do conhecimento. A escola, aliás, foi criada historicamente para dar conta do conhecimento. Então, essa questão acadêmica de aprendizagem, ela é um ponto fundamental, central, essencial no projeto de qualquer escola, em especial aqui na Penlife. Nós organizamos um processo de excelência acadêmica baseado na incerteza. É muito comum jovens casais que procuram escolas de educação infantil para matricular os seus filhos, já pensam na matrícula de educação infantil pensando no final do processo. Como é que vai ser a educação básica? Que tipo de desafio o meu filho vai enfrentar lá na frente? Ele vai para uma universidade, essa universidade tem qual característica? Qual que na verdade, o pré-requisito? Que tipo de conhecimento ele precisa para ser admitido, para poder prosseguir os seus estudos, a sua formação no ensino superior? Então essas questões todas habitam aí a preocupação e o universo de questões que a família busca respostas numa instituição de ensino. E na verdade a gente parte aqui do princípio que nós não sabemos qual trajetória o nosso jovem, a nossa criança vai assumir quando terminar a educação básica. Eu que estou em educação há mais de 3 décadas, todos os anos eu vejo o mesmo filme. Os jovens chegam lá no final do 3º ano do ensino médio sem ter muita ideia qual carreira escolher. Vou fazer medicina, vou fazer engenharia, às vezes dúvidas, como não sei se eu faço psicologia ou agronomia. Muito bem, como é que nós preparamos um jovem, uma criança, um jovem, para um desafio que a gente não sabe qual é? Então, na Penlife, partindo desse princípio da certeza da incerteza, isso é, nós não sabemos que tipo de desafio esse jovem vai assumir no futuro, nós nos preparamos para produzir uma experiência onde o jovem possa acumular o máximo de conhecimento, o máximo de habilidades, o máximo de competência, o máximo de experiências para que ele tenha uma base de referência maior para poder assumir com qualidade, e com muita chance de sucesso, qualquer que seja o desafio que ele resolver assumir lá na frente. Então, pensando nisso, as questões acadêmicas, a escola historicamente foi criada para dar conta do conhecimento, elas são fundamentais, essenciais, centrais no projeto da Penlife International School. Quando a gente fala de ensinar, a gente tem que também considerar não só o que eu ensino, mas o que o aluno aprende, que muitas vezes são coisas completamente diferentes. E quando a gente fala de aprendizagem propriamente dito, uma pergunta: o que é aprender? Como a gente aprende? O que acontece com o aluno ou com uma pessoa quando ela consegue consolidar um conhecimento? Muito bem, nesse aspecto, nós nos apoiamos em ciência, principalmente a neurociência, para poder alinhar os processos de ensino-aprendizagem ao que é mais próximo da fisiologia. A gente tem uma fisiologia que regula a nossa percepção, a nossa atenção, as nossas memórias, as nossas funções executivas e, na verdade, todos esses domínios neurológicos estão agindo quando a gente tem uma experiência e essa experiência vai produzir um determinado conhecimento. Então, para a neurociência, quando a gente aprende alguma coisa, e a gente pode aprender coisas de natureza diferente, por exemplo, o rito fisiológico de aprender a andar de bicicleta é diferente do rito fisiológico de aprender, por exemplo, conceitos de matemática ou análise sintática ou questões relacionadas à química, física e biologia. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente entender que
Para a gente aprender as coisas da escola, essencialmente a escola, ela tem que dar conta de a formação, a consolidação de uma aprendizagem ligada à formação de memória de longo prazo. E as memórias de longo prazo podem ser categorizadas de diversas formas diferentes. Por exemplo, eu tenho memória de longo prazo motora, eu tenho memória de longo prazo do tipo declarativa, né? Então essas memórias diferentes têm um processo, um caminho de consolidação diferente. Para a escola, nós tratamos essencialmente do que a gente chama de memórias declarativas, né? Então essas memórias declarativas, memórias de longo prazo declarativas, envolvem praticamente 95% dos conhecimentos que fazem parte de um currículo tradicional de escola, excetuando-se nesse aspecto as questões relacionadas, por exemplo, à música e à educação física. Todos os outros conhecimentos envolvem formação de memória de longo prazo. E a questão é, como eu consolido a aprendizagem? Eu só consolido a aprendizagem quando eu formo memória de longo prazo. Como essas memórias são formadas? Então a neurociência nos ensina que para a gente aprender e consolidar um conhecimento que envolve formação de memória de longo prazo do tipo declarativa, isso é, eu estou aprendendo biologia, química, física, matemática, português, produção de texto, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso entender, isso é o sentido, eu preciso relacionar o que eu entendi com a minha vida, isso a gente chama de significado, e quando o professor dá uma boa aula e ele consegue construir sentido e significado, né, nós sabemos que é formado um modelo mental. E esse modelo mental ainda não é aprendizagem, ele mora numa caixinha de memória de longo prazo, então a gente tem um sítio neurológico, como se fosse um bloquinho de notas, onde nós deixamos ali, né, aquilo que a gente entendeu e que de certa forma é importante para a nossa vida, né, como se fosse algo que pode ser importante e que eu preciso guardar por mais tempo. Então esse modelo mental significa que a gente guardou alguma coisa na memória de curto prazo. E isso ainda não é aprender. Para a gente efetivamente transferir essa memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, eu preciso usar esse modelo mental. Por isso é tão importante a formação do hábito de estudo. Nesse sentido, o nosso organismo não entende bem intensidade, ele entende mais a frequência. O que é frequência? É melhor estudar um pouquinho por dia do que estudar intensamente, por exemplo, numa semana de provas. Por isso, na organização da Penlife International School, esse hábito de estudo ele é contemplado no horário regular da escola. Por isso que os nossos alunos permanecem não meio período, manhã ou tarde na escola, mas eles permanecem um período estendido, é o que a gente chama de período integral internacional. As crianças chegam cedinho na escola, entre 7 e 8 horas da manhã e ficam às 3:30 da tarde. Neste processo, além das aulas, onde normalmente os professores que estão bem preparados e as suas aulas são bem estruturadas, com didáticas, estratégias realmente interessantes, então ao ponto que os alunos nas aulas, normalmente nas boas aulas, eles formam memórias de curto prazo ou os modelos mentais, a Penlife, além disso, como é normal, toda boa escola consegue fazer isso de uma forma bem satisfatória, a Penlife vai um pouquinho além, porque ela introduz no período regular da escola o momento de estudar, o momento onde o aluno usa o modelo mental para aplicar, para fazer elaboração própria. Então o que a gente chama, numa escola tradicional, de tarefa de casa, na Penlife, é o estudo dirigido. Isso quer dizer o seguinte, o professor deu uma boa aula, construiu um modelo mental e o aluno tem que revisitar isso. Ele faz isso num horário específico, que está na nossa grade horária, e nesse período específico nós estamos fazendo o que a gente chama de sistematização. Eu tenho um modelo mental, eu uso esse modelo mental e o uso frequente desse modelo mental transfere a memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E desta forma eu consolido a aprendizagem.
Então, para a neurociência, para a gente aprender, nós precisamos de 3 S's: sentido, significado, sistematização. Eu entendo, eu relaciono com a minha vida e eu uso. Desta forma, dentro dos princípios fisiológicos, a Penlife aproxima o seu processo de ensino-aprendizagem, contemplando as 3 dimensões essenciais da aprendizagem. Tudo isso organizado com uma espinha dorsal que organiza o nosso currículo. Isso é, o que a gente vai ensinar em cada série. As estratégias é o como eu vou ensinar. E o hábito de estudo é o aluno efetivamente passar por um processo onde ele possa usar esses modelos mentais que são construídas por meio das estratégias mais adequadas, dependendo da disciplina e da faixa etária, e assim consolidar mais conhecimento. Eu costumo brincar com as famílias da seguinte forma: o que seu filho leva para a porta do vestibular? Ele vai entrar lá para fazer a prova do Enem, ou vai fazer a Unicamp, ou vai fazer o vestibular da FUVEST. O que ele leva? Ele leva o que ficou. O que ficou é memória de longo prazo. Para fazer memória de longo prazo, eu preciso de sentido, eu preciso de significado e eu preciso de sistematização. Então, esse é um pedacinho do projeto da nossa Penlife International School. Fica com a gente, num próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais desse projeto inovador.